O que aconteceu quando o mar subiu e engoliu cidades há 11 mil anos? Imagine suas praias favoritas, as areias, as pedras, as falésias, submersas sob água fria, como se alguém tivesse virado uma taça gigante sobre o mapa do mundo. Casas, trilhas, locais de pesca e rituais se tornaram estratos no sedimento marinho. Comunidades que habitavam aquelas linhas costeiras desapareceram da superfície, deixando pistas apenas para quem souber procurar no fundo do mar e nas camadas do gelo. Esta é a história de um planeta que mudou de pele, não num cataclismo instantâneo, mas em pulsos, em fluxos colossais, em pulsações do clima que remodelaram a geografia, a vida e as sociedades humanas. Ao longo deste vídeo, vamos rastrear as forças que levantaram o oceano, examinar os lugares que foram consumidos, como Doggerland, o possível aumento do nível do Mar Negro, e sítios submersos como Atlit Yam, e ver quais evidências os cientistas usam para reconstruir esse drama. Vamos também olhar para quem sobreviveu, quem se adaptou e o que tudo isso nos ensina sobre o presente. Se curte viagens ao passado e ciência, curta e inscreva-se, isso ajuda a manter essas investigações. Para entender o que aconteceu há cerca de 11 mil anos, precisamos primeiro recuar muito mais, voltar ao período conhecido como Último Máximo Glacial, o LGM, quando o mundo parecia coberto por uma coleira de gelo. Era um planeta onde extensas camadas glaciais, muitas vezes tão altas quanto montanhas, dominavam grandes porções do hemisfério norte. O nível do mar global estava aproximadamente 120 metros mais baixo do que hoje, o equivalente a uma escada de 40 andares que, se existisse, revelaria uma nova costa onde hoje vemos oceano. Territórios que hoje estão submersos eram campos, planícies e corredores de migração. Berinja, a ponte de terra entre a Sibéria e o Alasca, unia continentes. Áreas do Mar do Norte que hoje cercam o Reino Unido formavam o que chamamos Doggerland. O litoral do que viria a ser a Turquia e a costa do Mar Negro tinham linhas de ocupação humana muito diferentes. A paisagem humana também era outra. Grupos de caçadores-coletores seguiam manadas de megafauna, mamutes lanosos, besões gigantes, preguiças terrestres em outras partes do mundo, e ocupavam planícies costeiras ricas em recursos. Nesses recantos, os mares não eram uma barreira, mas uma via de subsistência. As comunidades costeiras construíam acampamentos temporários e, em alguns casos, assentamentos mais permanentes voltados para a pesca e coleta de mariscos. Essa relação íntima com a costa seria mais tarde dramaticamente recompensada e hostilmente posta à prova quando o clima começou a mudar. A virada começou bem antes de 11 mil anos atrás. Entre cerca de 20 mil e 8 mil anos atrás, o planeta saiu gradualmente do seu estado mais frio. Mudanças sutis na órbita da Terra, os chamados ciclos de Milankovitch, alteraram a distribuição de luz solar recebida pelas latitudes e iniciaram o derretimento das camadas de gelo. Mas esse derretimento não foi linear nem tranquilo. Ao contrário, a retirada das geleiras ocorreu em pulsos, por vezes lentos, por vezes abruptos. Em certos momentos, grandes reservatórios de água doce aprisionada na paisagem, lagos glaciares como o colossal Lake Agassiz na América do Norte, romperam suas barreiras naturais e despejaram volumes de água imensos no oceano e nas bacias interiores. Em outros casos, a água liberada em jatos catastróficos esculpiu cânions e depósitos que ainda hoje testemunham sua fúria. As inundações de Missoula, que varreram o noroeste da América do Norte, deixaram marcas geomorfológicas tão dramáticas que é difícil acreditar que aquilo aconteceu no passado geológico recente. Pense em uma represa de gelo ou sedimentos que se rompe de repente. A água contida pode mover-se como uma lâmina, uma parede líquida que arranca rochas, entulhos e solo, deixando atrás canais, cataratas e leitos expostos. No Vale de Missoula, por exemplo, múltiplas inundações gigantescas descarregaram água que, por sua força, produziu paisagens de cubes gigantescas, depósitos em leque e lagos temporários que se formaram e desapareceram em dias. Esses eventos não apenas redesenharam a topografia local. Ao alcançar o oceano, alteraram correntes e salinidade, com potencial para efeitos climáticos mais amplos. Um exemplo particularmente influente para a compreensão de como a água do degelo pode reorganizar o sistema climático é o Lake Agassiz.
Este lago cobriu enormes áreas a leste das Montanhas Rochosas durante o pós-glacial e, em certos momentos, escoou grandes volumes de água doce para o Oceano Atlântico ou para a Bacia do Ártico, dependendo das rotas de drenagem disponíveis. Quando grandes quantidades de água doce entram relativamente rápido no Atlântico Norte, elas podem, hipoteticamente, perturbar a circulação oceânica que redistribui calor pelo planeta, a chamada circulação termoalina, ou AMOC. A AMOC age como um grande transportador de calor. Se for desacelerada ou interrompida, certas regiões, especialmente no Atlântico Norte, podem esfriar abruptamente. Esse tipo de perturbação é um elemento central em debates sobre eventos climáticos rápidos do passado. E é aqui que entramos no episódio que marcou o fim do Pleistoceno para muitas narrativas, o Younger Dryas. Entre aproximadamente 12.900 e 11.700 anos atrás, o clima do hemisfério norte experimentou um retrocesso, um retorno temporário a condições muito mais frias, quando as temperaturas caíram de modo notável em escalas de tempo humanas. Em polos e latitudes temperadas, anéis de árvores, núcleos de gelo, ice cores e sedimentos lacustres registram essa pincelada fria no gráfico climático. O que desencadeou o Younger Dryas é objeto de intenso debate. Algumas hipóteses propõem que pulsos de água doce do degelo desaceleraram a AMOC. Outras sugerem que atividade vulcânica regional, instabilidades atmosféricas ou mesmo colisões cósmicas podem ter contribuído. Importante, a hipótese de impacto, a ideia de que um cometa provocou o resfriamento, é controversa e contestada por muitos pesquisadores. As evidências que a apoiam são debatidas e não há consenso. Ao tratar dessas teorias, é crucial separar o que os dados nos dizem, o que as interpretações podem ser e o que ainda permanece incerto. Enquanto o jovem clima batia de volta por esse período, a retirada das placas de gelo continuava e o nível do mar reagia. O resultado foi uma combinação de impactos. Por um lado, elevações graduais do nível global, com pulsos rápidos ocasionais. Por outro, ondas de inundação locais e tsunami gerados por rupturas de geleiras, colapsos de plataformas de gelo ou outras dinâmicas costeiras. Em alguns pontos, o mar avançou lentamente, transformando praias em plataformas litorâneas. Em outros, ele avançou com violência, arrastando sedimentos e ocupações humanos para baixo da maré. Quando falamos de cidades engolidas pelo mar, é útil desfazer a imagem de um único desastre universal. Em muitos casos, tratou-se de processos regionais, um banco de terra gradual que foi transposto pela subida do nível, uma enseada erodida pelo aumento de tempestades marítimas, um povoado costeiro que viu seu recurso principal, por exemplo, uma enseada rica em peixes, desaparecer em décadas ou gerações. Em outros casos, eventos mais explosivos deixaram vestígios claros de abandono repentino. É essa variedade de ritmos e escalas que complica a nossa narrativa, e ao mesmo tempo a enriquece. As trilhas de evidência que usamos hoje para reconstituir esses eventos são múltiplas, e cada uma conta parte da história. Núcleos de gelo retirados da Groenlândia e da Antártica registram camada por camada flutuações de temperatura, concentrações de gases e depósitos de material vulcânico. Elas funcionam como fitas magnéticas do clima. Sedimentos marinhos e lagunares preservam variações na salinidade, entrada de matéria orgânica e camadas de areia associadas a eventos de tempestade ou inundação. Anéis de árvores oferecem registros de crescimento ano a ano, permitindo identificar décadas de estresse climático. O DNA antigo, tanto humano quanto de plantas e animais, está começando a revelar como populações migraram, se misturaram e como ecossistemas mudaram. E a arqueologia submarina, mergulhos, mapeamentos por sonar e escavações em sedimentos marinhos expõem assentamentos hoje debaixo d'água, como Atlit Yam, um sítio na costa de Israel que foi preservado por sedimentos marinhos, e oferece janelas extraordinárias para a vida costeira do Neolítico inicial. Atlit Yam é um exemplo notável. Enterrado sobre camadas que hoje estão abaixo do nível do mar, o sítio inclui fundações de casas, restos de pesca intensiva, estruturas e sepultamentos que sugerem uma comunidade organizada. Algumas das características arqueológicas e as idades obtidas por datação por radiocarbono indicam ocupação e abandono em um contexto de subida do mar, embora os detalhes do porquê e do quão rápido o abandono ocorreu exijam interpretação cuidadosa. Em outras palavras, sítios como esse nos mostram que comunidades costeiras existiram, prosperaram e, em certo momento, foram forçadas a reimaginar seu modo de vida à medida que a água veio subindo.
Ao mesmo tempo, em latitudes mais altas, as imensas inundações glaciais e o derretimento da plataforma criaram geologias que só a ciência moderna pode ler. Canais de jato, depósitos de cascalho e paisagens escavadas tão vastas que desafiam a escala humana. Os sedimentos trazidos por essas águas contêm fragmentos de vida, conchas, restos vegetais, pólens, que quando datados e analisados, ajudam a reconstruir a sequência dos eventos. Assim, a arqueologia, a paleoclimatologia, a geologia e a genética antiga trabalham como equipes complementares, reunindo um quebra-cabeça que não pode ser resolvido por uma disciplina isolada. E quanto às criaturas que compartilhavam esse mundo conosco, a extinção da megafauna do Pleistoceno é um capítulo complexo dessa história. Entre cerca de 50.000 e 10.000 anos atrás, muitas espécies grandes desapareceram em várias partes do mundo. Mamutes na Eurásia e América do Norte, preguiças gigantes nas Américas, marsupiais gigantes na Austrália. As explicações não são simples. Para algumas populações humanas, a caça pode ter imposto pressão suficiente para desequilibrar populações já estressadas por mudanças climáticas. Em outros lugares, o próprio clima, mudanças na vegetação, diminuição de habitats favoráveis, desempenhou um papel central. Muitos pesquisadores hoje favorecem uma abordagem de tempestade perfeita, combinações regionais de caça por humanos, mudanças ecológicas e, possivelmente, eventos abruptos que, juntos, conduziram ao desaparecimento de espécies-chave. A perda desses engenheiros de ecossistemas teria provocado efeitos em cascata, solos menos perturbados, alteração na distribuição de sementes, mudanças na estrutura de paisagens, fatores que transformaram os ambientes em que os humanos viviam e caçavam. Diante desse quadro de reorganização ambiental e biológica, os humanos também mudaram. Frente à perda de antigas rotas e fontes de alimento, populações costeiras tenderam a intensificar o uso de recursos marinhos, peixes, mariscos e algas, desenvolvendo tecnologias de pesca mais complexas, redes e armadilhas. Em outras áreas, pressões combinadas de clima e demografia estimularam experimentos com plantas e animais, que, ao longo de milênios, culminaram nos processos de domesticação. A sedentarização, ainda que incompleta e variada em ritmo, foi favorecida por locais onde a agricultura inicial produziu excedentes. Aldeias como Jerico e, mais tarde, complexos como Sataluyuki e Göbekli Tepe evidenciam sociedades em transição, de bandas móveis a comunidades com maior densidade e estruturas sociais mais complexas. Essas mudanças não ocorreram porque o mar subiu num momento único, mas porque a soma de alterações ambientais, ecossistêmicas e demográficas pressionou populações a inovar e a rearranjar seus modos de vida. Se voltarmos ao eixo central da pergunta, o que aconteceu quando o mar subiu e engoliu cidades há 11.000 anos, a resposta inicial é esta. Não foi um evento singular e homogêneo, mas sim uma série de processos que, em conjunto, deslocaram linhas costeiras, forçaram migrações, deixaram sítios submersos preservados em sedimentos e mudaram profundamente ecossistemas e culturas. Ainda assim, há episódios e locais específicos onde a violência da água parece ter sido mais imediata e visível, onde vilas e estruturas foram rapidamente abandonadas ou cobertas por camadas de areia e lama marinha. É nesses pontos que a arqueologia subaquática e os estudos geológicos se tornam cruciais, porque eles podem mostrar sinais de abandono repentino, de sedimentação rápida ou de alterações no uso do espaço que as humanas testemunharam. Mas como ligamos essas peças dispersas, a marca no gelo, o leito escavado por uma inundação, os vestígios submersos de uma casa, a narrativas culturais mais amplas? Em muitas tradições ao redor do mundo, existem histórias de grandes cheias, de águas que engoliram terras, de famílias que migraram para recomeçar. Contos do dilúvio aparecem em narrativas de povos da Mesopotâmia, do Mediterrâneo, do Pacífico e de áreas da Eurásia. Na Austrália, relatos orais de povos indígenas preservam memórias de mudanças costeiras. Essas histórias não são, por si só, provas históricas científicas de um único evento global, mas podem ser interpretadas como memórias culturais de episódios locais e regionais. Memórias que, passadas de geração a geração, incorporaram e transformaram o registro de eventos extremos. Quando as camadas de sedimentos, as datas por radiocarbono e a genética antiga convergem com pistas nas tradições orais, a imagem torna-se mais rica, sem, contudo, tornar-se automática ou conclusiva em termos históricos. Há ainda uma dimensão climática maior. A taxa e os mecanismos do aquecimento atual diferem, em muitos aspectos, daqueles do final da última era glacial.
O degelo pós-glacial foi em larga escala impulsionado por fatores orbitais e feedbacks internos do sistema climático, com pulsos e reversões ao longo de milhares de anos. O aquecimento contemporâneo é, em primeiro lugar, resultado das emissões humanas de gases de efeito estufa e ocorre numa taxa muito mais rápida do que as mudanças naturais pós-glaciais. Isso não invalida as lições do passado. Ao contrário, elas nos lembram que o sistema climático pode passar por pontos de inflexão e reorganizações que têm consequências duradouras para ecossistemas e sociedades. A comparação impõe cautela e urgência ao mesmo tempo. Entender como o passado reagiu a mudanças abruptas ajuda a identificar vulnerabilidades e a imaginar trajetórias, mas não traduz para nós uma equivalência direta de causas e tempos. À medida que traçamos esse panorama, começam a emergir perguntas concretas que exigem investigação detalhada. Quais foram os mecanismos exatos pelos quais determinadas regiões perderam suas populações costeiras? Em quais lugares a submersão foi lenta e contínua e em quais ela foi rápida e violenta? Como distintas comunidades humanas reagiram, migrando, adaptando tecnologias, mudando dietas, construindo defesas? E que lições práticas podemos extrair sobre resiliência e adaptação em face de elevações do nível do mar? Para responder a essas perguntas, precisamos agora mergulhar em estudos de caso, lugares e eventos que personificam as dinâmicas que descrevemos. Há um território hoje submergido entre o Reino Unido e a Europa continental, chamado Doggerland, que foi uma planície fértil e densamente ocupada. Ao Mar Negro, cuja história de transição de lago para mar aberto alimentou a hipótese conhecida como Black Sea Deluge. Há sítios como Atlit Yam, que oferecem uma fotografia congelada de vida costeira há milhares de anos. Há ainda as marcas deixadas pelos jatos de água que inundaram o interior da América do Norte. Esses lugares servem como janelas locais, que, combinadas, nos permitem compreender o quadro global. Quando começarmos a examinar Doggerland, o Mar Negro e Atlit Yam em detalhe, veremos tanto evidências de mudanças graduais quanto sinais de episódios abruptos, e vamos confrontar hipóteses conflitantes com dados concretos, mapas batimétricos, sedimentos datados, restos faunísticos e estruturas humanas preservadas abaixo da superfície do mar. Seremos forçados a lidar com incertezas, com lacunas no registro e com interpretações alternativas. Mas também teremos a oportunidade de ouvir, nas camadas de sedimento e no DNA antigo, as vozes daqueles que viveram à beira da água e que um dia testemunharam o avanço do mar. À medida que avançamos, mantenha em mente duas coisas. Primeiro, que a ciência funciona por acumulação de evidências e revisão crítica. Hipóteses surgem, são testadas e às vezes descartadas. Segundo, que as histórias humanas de deslocamento, perda e adaptação por causa da água são, tanto quanto os dados, centrais para entender o impacto real dessas mudanças. No próximo bloco, vamos começar por um dos casos mais emblemáticos, Doggerland, a planície submergida que um dia foi um corredor de vida entre as ilhas britânicas e o continente europeu, e que hoje, sob o sonar e sob sedimentos, preserva pistas sobre como comunidades costeiras foram transformadas quando o mar subiu. Doggerland era por muito tempo uma palavra que soava mais como lenda entre pescadores do Mar do Norte do que como um lugar real, até que a ciência, com sonar e testemunhos de redes de pesca, começou a levantar o véu sobre uma planície que já foi território. Imagine um corredor de terras baixas, salpicado de rios, pântanos e bosques, ligando o que hoje é a costa leste da Inglaterra ao litoral da Holanda e da Alemanha. Essa era uma paisagem onde caçadores-coletores e pescadores podiam caminhar por dezenas de quilômetros em terra firme, percorrendo vales que agora são canais profundos. Mapas batimétricos modernos mostram antigos leitos fluviais e depressões que se assemelham a ilhas, subordinadas a um continente submerso. Amostras de sedimentos extraídas por sondagens revelam camadas de turfa e madeira de uma vegetação que respirou sob ar livre e não sob água salgada. As evidências arqueológicas, encontradas por acaso, pontas de pedra arrancadas por redes, tufos de carvão trazidos por arrastos, confirmam que Doggerland foi habitada. Ferramentas líticas e fragmentos de ossos indicam atividades humanas. Os modelos topográficos, por sua vez, sugerem que a perda desse território foi um processo complexo. Havia uma redução gradual do litoral, alternada por eventos mais rápidos. O Storegga Slide, um grande deslizamento submarino ocorrido mais tarde, por volta de 8.200 anos atrás, gerou um tsunami que certamente golpeou áreas costeiras do Atlântico Norte, amplificando perdas locais e transformando ilhas em ilhotas, ainda que a submersão final de Doggerland tenha sido o resultado combinado da elevação do nível do mar e da erosão costeira ao longo de milhares de anos.
Em suma, comunidades que viviam naquele espaço viram suas paisagens se comprimirem e fragmentarem, forçando migrações para terras mais altas e estratégias novas de subsistência. A história do Mar Negro é outro caso que ilustra como uma bacia costeira pode mudar radicalmente de função. A hipótese conhecida como Black Sea Deluge, proposta por alguns oceanógrafos e geólogos, sugere que o Mar Negro, que havia sido por milênios uma grande bacia de água menos salgada, ou até mesmo um lago em determinadas épocas, passou por uma inundação importante quando o nível do Mediterrâneo subiu e a água saltou através do Estreito do Bósforo. Modelos e alguns perfis de sedimentos mostram uma transição entre camadas de sedimentos de água doce e sedimentos marinhos, apontando para uma mudança na salinidade e no ecossistema. Para quem defende a hipótese de uma inundação abrupta, isso poderia ter significado a transformação rápida de áreas habitadas em zonas marinhas, com comunidades costeiras obrigadas a mover-se e recontar sua própria geografia. Para outros pesquisadores, no entanto, a evidência aponta para um processo mais lento e gradual, com pulsos de avanço do mar acompanhando a elevação geral do nível oceânico. A cautela é necessária. Perfis de sedimentos e microfósseis fornecem pistas, mas interpretações podem divergir. Alguns núcleos mostram camadas de lama estuarina recobertas por sedimentos marinhos mais homogêneos. Outros não apresentam a verdadeira assinatura de um evento catastrófico único. O que há, contudo, é um mosaico de sinais que convergem para a ideia de que as margens do Mar Negro foram redesenhadas no Holoceno inicial e que, em muitos trechos, pessoas que antes habitavam praias e planícies costeiras viram a água ocupar espaços que consideravam seus. Mais perto do que imaginamos, no litoral de Israel, Atlit Yam oferece uma janela especialmente nítida sobre a vida costeira e sobre a transição entre permanência e abandono. Escavações subaquáticas descobriram estruturas em pedra, linhas de fundações, poços e até enterramentos, onde esqueletos humanos foram preservados por camadas de sedimento marinho. Cada achado fala de rotinas resilientes, a pesca intensiva, a economia baseada em moluscos e peixes, técnicas de armazenamento e a arquitetura de comunidades de tamanho moderado. As datações por radiocarbono indicam que Atlit Yam foi ocupado durante o Neolítico inicial, em um período em que a linha de costa passava por realinhamentos. Em alguns pontos do sítio, a estratigrafia mostra a deposição relativamente rápida de areia e lama, o que sugere episódios de transgressão do mar, que afetaram o assentamento em escala de décadas a séculos. Ainda assim, o padrão não é universal. Nem todos os vestígios submersos mostram abandono repentino. Em certas enseadas houve recolonização, em outras, abandono gradual. Cada lugar com sua história. Esses exemplos locais ajudam a desfazer a ideia de uma única enchente global que engoliu cidades, de forma homogênea há 11 mil anos. Mais acurada é a imagem de vários modos de perda. O mar que avança como manto lento em alguns lugares, o mar que golpeia com força em outros, o grande rio de degelo que altera correntes e salva ou condena ecossistemas. Em todos os casos, as pessoas reagiram. Algumas se deslocaram para terras mais altas, outras adaptaram suas estratégias de subsistência, desenvolvendo pesca mais especializada, técnicas de preservação e redes de troca com grupos interiores. Outras ainda experimentaram inovações nos modos de produção, que, coligadas a pressões demográficas e ecológicas, contribuíram para processos como a domesticação de plantas e animais. A história da extinção da megafauna é entrelaçada a essa transformação. Mamutes, rinocerontes lanosos, preguiças gigantes, auroques, cada uma com sua própria biologia e distribuição, foram empurradas para margens cada vez menores de habitabilidade por mudanças climáticas e por ação humana. Em alguns locais, a chegada de caçadores humanos coincidiu com declínios de populações grandes. Em outros, a perda de habitat devido ao aquecimento e à mudança da vegetação foi o fator dominante. Pesquisas que combinam datação direta de ossos, registros palinológicos, grãos de pólen e modelagem demográfica sugerem que não há uma única narrativa. O que aconteceu em uma ilha remota não é automaticamente o que ocorreu nas planícies da Eurásia. Ainda assim, é razoável afirmar que a combinação de pressões, a chamada tempestade perfeita, acelerou extinções locais e regionais, removendo espécies que, por sua massa e comportamento, tinham papel transformador em ecossistemas. A extinção desses engenheiros naturais teria ripples ecológicas, menos reviramento de solo, alterações na ciclagem de nutrientes, mudanças na composição de plantas e, consequentemente, no que os humanos que dependiam dessas paisagens encontravam como caça e vegetação. As transformações ambientais e biológicas abriram janelas de oportunidade e pressão que, em muitos lugares, empurraram comunidades rumo a modos de vida mais sedimentados.
O surgimento da agricultura não é um resultado direto e único dessas mudanças, mas o contexto pós-glacial, com novos regimes hidrológicos e pressões de subsistência, ajudou a criar condições favoráveis a experimentos de cultivo e de controle de recursos. No Crescente Fértil, por exemplo, o conjunto de plantas que mais tarde seriam domesticadas já estava presente. A sedentarização emergiu em bairros costeiros e oásis interiores, onde excedentes locais podiam ser cultivados e armazenados. Sítios como Jericho mostram indícios de ocupação com altos níveis de investimento em estruturas permanentes e em armazenamento de alimentos, bem como práticas rituais que denotam organização social mais complexa. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, frequentemente chamado de santuário pré-agrícola por seus monumentos megalíticos e pela elaboração simbólica das suas estruturas, também nos lembra que a relação entre monumento, religião, economia e sedentarização é multifacetada. Sociedades intensificaram certas formas de cooperação e investimento coletivo antes mesmo de uma agricultura plenamente desenvolvida. O que liga tudo isso para o campo da evidência é uma operação cuidadosa de datação, correlação e interpretação. Núcleos de gelo extraídos na Groenlândia e na Antártica são registros de escala global. Camadas anuais carregam isótopos de oxigênio que nos informam sobre temperaturas regionais, partículas vulcânicas que marcam erupções e bolhas de ar que trazem a composição química da atmosfera ao longo do tempo. Esses arquivos mostram, por exemplo, o arrefecimento associado ao Younger Dryas e a recuperação subsequente. Sedimentos lacustres e marinhos preservam microfósseis, foraminíferos e diatomáceas, cujas espécies e relações isotópicas nos dizem se a água era doce, salobra ou marinha, e portanto se houve transgressões ou mudanças de fluxo. Camadas de areia grosso em lagoas costeiras ou enseadas podem sinalizar entradas de mar ou tsunamis. Camadas de turfa e solo enterrado, mantidas sob mares rasos, conservam madeira, sementes e pólen que apontam para vegetações prévias. A arqueologia subaquática, por sua vez, combina mapeamento batimétrico, varreduras sísmicas e escavação cuidadosa em sedimentos, muitas vezes com o apoio de datações radiocarbônicas e análises de faunas marinhas. Técnicas como a datação por luminescência oticamente estimulada, OSL, ajudam a datar a última vez em que sedimentos estiveram expostos à luz, útil para entender quando dunas e praias foram enterradas. O DNA antigo, extraído de restos humanos, de animais e até de sedimentos, o chamado ceda-DNA, revela perfis populacionais e mudanças na biodiversidade, que oferecem pistas sobre migrações e persistências. Por exemplo, variações genéticas entre populações costeiras e interiores podem sugerir movimentos forçados pelo avanço do mar ou por reconfigurações ecológicas. É importante realçar um aspecto metodológico. Cada tipo de evidência tem limites e incertezas. Sedimentos podem ser perturbados, amostras podem ter contaminação, modelos de elevação do nível do mar dependem de reconstruções de gelo e de isostasia local. Por isso, as interpretações robustas são aquelas que convergem em múltiplas linhas de prova. Um sítio submerso com camadas datadas, artefatos in situ e sinais de abrupta sedimentação constitui um caso mais forte que uma única camada de areia num núcleo distante. As memórias culturais, as histórias de grandes cheias e de povos que migraram por causa da água, entram nesse mosaico como outro tipo de evidência, simbólica e comportamental. Textos antigos que falam de inundações e tradições orais que narram terras que desapareceram guardam pistas sobre percepções humanas de eventos traumáticos. Contos como o de um grande dilúvio aparecem em versões muito distintas ao redor do mundo, de bacias fluviais na Mesopotâmia a lendas do Pacífico Sul. Às vezes, essas tradições parecem ecoar episódios regionais de perda costeira. Mas a tradução de mito em história exige cuidado. Uma tradição oral pode condensar séculos de memória, sublinhar elementos sobrenaturais ou instrumentar lembranças para finalidades sociais específicas. Ainda assim, quando tradições locais coincidem com sinais geológicos e arqueológicos, o resultado é uma narrativa mais robusta que une cultura e ciência. Voltando ao coração da pergunta, o que aconteceu quando o mar subiu e engoliu cidades há 11.000 anos?
A resposta que a ciência constrói é multipartida. Em escalas globais, o fim do último ciclo glacial foi marcado por um aquecimento progressivo com pulsos de degelo, que, em momentos, liberaram grandes quantidades de água doce para os oceanos. Esses pulsos alteraram níveis do mar globalmente, e, ao afetar salinidade e circulação oceânica, têm potencial de causar variações climáticas abruptas, como as observadas no Younger Dryas. Em escalas regionais, esse processo se desdobrou em padrões variados. Em algumas bacias costeiras, o mar avançou de forma relativamente lenta. Em outras, rupturas de barreiras e deslizamentos geraram eventos mais súbitos, tsunamis, erosão intensa e sedimentos que engoliram ocupações humanas. Em todas essas instâncias, assentamentos costeiros e planícies baixas perderam espaço, forçando migrações, alterando subsistências e, ao longo de várias gerações, contribuindo para transformações culturais profundas. As lições para o presente não são óbvias por mera analogia. Os gatilhos e escalas do aquecimento pós-glacial diferem em causa e ritmo do aquecimento provocado por gases de efeito estufa atualmente. O que nos serve, porém, como advertência é a evidência de que o sistema climático é capaz de atravessar pontos de inflexão, mudanças de estado que reorganizam padrões de circulação atmosférica e oceânica, ecossistemas e disponibilidade de recursos. O passado nos mostra que, diante de perturbações rápidas, as respostas humanas variaram entre migração, inovação tecnológica e reorganização social. Nem sempre houve vitória simples. Muitas populações sofreram perdas irreversíveis. Hoje, quando pensamos em aumento do nível do mar e em mudanças climáticas, temos, além do registro geológico, instrumentos preditivos e uma responsabilidade ética. Conservar resiliências, preparar sociedades para a adaptação e reduzir a magnitude da perturbação causada por emissões. Ainda há lacunas e debates importantes. A hipótese do impacto como gatilho do Younger Dryas permanece contestada. A magnitude e a velocidade da transição do Mar Negro continuam em discussão. Os papéis relativos de caça humana e mudanças climáticas na extinção da megafauna variam por região. Esses debates não enfraquecem a narrativa central, de um mundo em transformação onde o mar, em pulsos e em correntes, redesenhou margens e modos de vida, mas nos lembram que ciência é processo. Hipóteses amadurecem, métodos melhoram e interpretações são refinadas. Ao olhar para os sedimentos, para as cadras submersas e para os genes preservados, é fácil cair numa dicotomia entre admiração e apreensão. Admiramos a habilidade de decifrar sinais quase imperceptíveis, um grão de pólen que indica uma pradaria perdida, uma camada de cascalho que fala de um rio arrastando rochas, uma ponta de flecha que oferece rastros de movimento humano. E sentimos apreensão ao constatar que as mudanças ambientais que remodelaram paisagens inteiras eram, em sua própria escala, muito reais para as pessoas que as vivenciaram. Não foram abstrações, foram perdas de lares, rotinas e territórios. Para fechar a resposta direta, quando o mar subiu e engoliu cidades há 11.000 anos, aquilo que se passou foi uma conjunção de causas: derretimento acelerado de gelo, pulsos de descarga de água doce que recalibraram oceanos e correntes, colapsos locais de barreiras costeiras e, em alguns casos, ondas e tsunamis derivados de deslizamentos submarinos, que, em sintonia com pressões ecológicas e humanas, provocou abandono, deslocamento e transformação cultural. As cidades de que falamos muitas vezes não eram metrópoles no sentido moderno, mas assentamentos costeiros vitais para sua época, centros de subsistência e ritual que, ao sumirem da superfície terrestre, passaram a viver na memória do sedimento e na tradição oral. A arqueologia subaquática, as perfurações em leitos marinhos, os núcleos de gelo e o DNA antigo fornecem um corpo de evidência sólido que confirma submersões e adaptações, mesmo quando os detalhes variam palavra a palavra entre pesquisadores. Se há uma última lição que o passado aponta para nós hoje, é esta: sistemas complexos tendem a responder de maneiras complexas. Mudanças graduais podem acumular tensões que se desencadeiam em pulsos. Perturbações em partes do sistema podem reverberar em outras, e o tempo geológico não é indiferente às histórias humanas. Com esse entendimento, fica um convite, científico e moral, para que a curiosidade que nos leva a escavar sedimentos e a decifrar núcleos de gelo seja também a mesma curiosidade que nos impele a pensar em políticas, práticas e tecnologias que aumentem nossa resiliência e diminuam os riscos futuros. Se este mergulho no passado despertou sua curiosidade, compartilhe este vídeo e conte nos comentários de onde você está assistindo e qual evento te impressionou mais.
Obrigado por acompanhar esta viagem pelo tempo. A história de quando o mar subiu e, por vezes, engoliu cidades é ao mesmo tempo um conto de perda e de reinvenção. E é também um alerta e uma lição para quem vive à beira das águas hoje.